Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre alguns conteúdos das próximas aulas de português, tá bom? Nós vamos começar sobre um conteúdo que está lá na página 17, é uma atividade. Eu vou explicar essa atividade para vocês, né? Eu vou introduzir a explicação dessa atividade para vocês agora pelo livro, tá? Na nossa videoaula. E na aula de quarta-feira, nós vamos, né, na aula de amanhã, nós vamos falar um pouquinho mais como vocês vão fazer e aí eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? Então presta atenção agora que vai aparecer a página do livro aí para vocês, tá bom? Vocês se recordam sobre os cartoons? Lembram-se que o cartoon é aquela imagem que traz humor, que traz assuntos do cotidiano, né, do dia a dia, que pode ter mensagens verbais ou não. Se recordam de tudo isso que nós trabalhamos esses dias? Então agora chegou a hora de você criar o seu cartoon. E essa é a atividade do Hora de Planejar, que vocês vão dar uma olhadinha aí agora, tá bom? Então, para planejar a atividade, para realizar essa atividade, nós temos que seguir alguns passos, seguir algumas etapas, tá? Quais são essas etapas? Está solicitando aqui no livro para que vocês formem grupos e trios. Nesse momento, como nós não vamos fazer em sala de aula, não dá para vocês se reunirem com os colegas de vocês para fazerem essa atividade. Então, ela vai ser individual. O que vocês podem fazer é conversar na casa de vocês e escolherem qual é o melhor tema para vocês abordarem. Bom, então vocês vão pensar juntamente com a família de vocês ou individualmente um tema que gere situações e comportamentos que possam ser criticados, tá? Temas de hoje em dia. Qual é o tema que você pode expor aí no seu cartoon? Depois que você pensou o tema, você vai pensar para que público você vai fazer esse cartoon, para que público você vai criar. Quem você quer que aprecie, que veja e interprete o seu cartoon? São crianças? São jovens? São adultos? Porque dependendo do seu público, tem que ter uma linguagem diferente. Depois disso, você vai pensar o que nesse seu tema, o que é que pode gerar um humor nesse tema. Tá lá, letra C, ó. Discuta o que provocará humor. Pensem. Quais vão ser os personagens, o cenário, se vai existir lá nesse seu cartoon textos ou não, se vai ser linguagem verbal ou não, tá? Os balõezinhos ou alguma mensagem. Se vai ter algum jogo de palavras, nós até colocamos algumas lá, esses dias até na EV teve algumas bem legais. Pensem bem como vocês querem. Depois que vocês já elaboraram tudo, qual é o tema, para quem é, como vai ser elaborado, vocês vão separar o material que vocês precisam. Qual material será necessário para elaborar essa atividade? Folha, lápis, borracha, lápis de cor, canetinha, enfim, os materiais que vocês tiverem em casa, tá? Os materiais que vocês são habituados a utilizar. Separado o material, o que vocês vão fazer? Vocês vão, primeiramente, fazer um rascunho, um esboço, tá? Então tá aqui, ó, hora de registrar. Na folha, faça um esboço do seu cartoon. Faz um desenho, tá bom? Como se fosse um rascunho mesmo. Então você vai desenhar lá qual o cenário, né? Numa praça, numa casa, numa escola. Quem são os seus personagens? Vai inserir lá os textos que você quer. Tudo isso pode ser feito a lápis, do jeitinho de vocês. Aí é um rascunho, não precisa de capricho, tá? Vai ter texto? Não vai ter texto? Serão só imagens? Não se esqueçam que um cartoon é formado por um único quadro, não são quadrinhos. Cartoon é como se fosse uma foto, uma cena, uma única situação, tá? E que tudo tem que ficar bem distribuído pela imagem. Então, vamos combinar o seguinte, você pega uma folha de sulfite, não precisa ser o tamanho da folha de sulfite toda, porque senão vai ser muito grande. Ou vocês dobrem a folha de sulfite ao meio, tá? E faz o cartoon de vocês desse tamanho, acho que é um tamanho legal.
Ou vocês podem até fazer mais uma dobra desse tamanho. Eu acho que esse tamanho aqui vai ficar pouco espaço. Então, o ideal é que seja assim, dobrado ao meio, tá? Mas isso a gente decide na aula de amanhã, quando nós formos conversar. E aí você vai criar o seu rascunho. Lembrem-se, nesse momento do rascunho você pode apagar, você pode riscar, você pode fazer da forma que você quiser, porque é um momento de você ver se tá bom ou não. Depois que você criou o seu rascunho, distribuiu tudo pela folha, aí nós vamos revisar lá o rascunho. Não se esqueçam que no rascunho tem que conter tudo que vai conter no seu cartão. Aí vai revisar. Com base nos critérios a seguir, revise a primeira versão do cartão. Isso lá na página 17 do livro. Vocês vão assinalar o que contém ou não no cartão de vocês. Esse cartão apresenta um único quadro? Aí você assinala se sim ou não. O tema retratado é universal. Universal quer dizer que ele serve para todas as partes do mundo, para todos os temas. Ele é atemporal. O que é atemporal? Qualquer época, tá? Ou tem a época específica. É possível compreender o humor e a crítica presentes nesse cartoon? Só de eu olhar, eu vou saber entender o que você quis criticar e o que você transformou aquilo engraçado? Ou eu vou precisar que alguém interprete para mim? As ilustrações dos personagens e do cenário e o texto verbal, isso se houver a parte verbal, são compreensíveis e adequadas ao tema? Eu vou entender? Pensa bem, tem que conter tudo isso. Havendo texto verbal, se você escreveu, as palavras foram escritas de maneira correta? Havendo texto verbal, as frases foram pontuadas adequadamente? Se você respondeu tudo da maneira correta, a maioria tem que estar sim, né? Não vou colocar lá, não foi escrito de maneira correta e vou deixar. Se não precisa revisar mais o seu cartoon, você pode passar ele para uma folha limpa. Nessa folha, aí sim, você vai utilizar todo o seu material. Então, após a revisão, faça a versão final do seu cartoon em uma folha avulsa, realizando todos os ajustes necessários. Aí você pode adequar, caprichar mais, tá? Ao final, assinem o nome do cartunista. Assine o nome de vocês lá no cantinho, do lado do desenho. Não esqueçam disso. Façam uma moldura se acharem conveniente. Como vocês podem fazer uma moldura? Com um contorno de canetinha preta, pode ser até um canetão que tem a ponta mais grossa, eu não tenho nenhum aqui, mas um canetão com uma ponta mais grossa para dar um destaque, tá? O desenho tem que ser caprichado, pintado. Vocês podem utilizar canetinha, lápis de cor, giz de cera, o que vocês quiserem. Usem a imaginação de vocês, o capricho, que eu sei que todos vocês sabem fazer isso, tá? Vai ter um prazo para vocês entregarem essa atividade e esse prazo eu vou passar para vocês amanhã. Quando vocês concluírem essa atividade, vocês vão fotografar esse cartoon, a versão final dele. Vocês vão fotografar e vão me encaminhar como anexo, assim como vocês fizeram lá das outras vezes, que vocês encaminharam fotos de jogos, lembram? Do vlog, tá? E aí vocês vão me encaminhar essa foto. Mas aí todo esse passo a passo da entrega do trabalho e por onde vocês vão entregar, em que data, lá em que atividade vocês vão anexar, eu passo tudo para vocês na aula de amanhã, tá bom? Outro assunto que nós vamos trabalhar na aula de amanhã é sobre resenhas críticas. Vocês se recordam sobre a resenha? Lá no caderno 1, no comecinho aqui das nossas aulas online, nós trabalhamos sobre resenha. Lembra que vocês analisaram a resenha de um livro, a resenha de um filme, que lá vocês veem que fala sobre a opinião do autor, que ela pode ser boa ou ruim. Estão recordados? Para finalizar essa atividade, vocês até produziram um vlog com a opinião de vocês sobre alguns livros. Quem não viu os vlogs dos colegas, tem lá na nossa plataforma um título, um tópico no meio das aulas lá, no meio das datas, chamado Vlogueiros do Quinto Ano. Procurem lá que vocês vão achar o vlog de todos vocês. Tem vlogs ótimos, eu adorei ver, viu? Vocês estão todos de parabéns a propósito. Hoje nós vamos ver mais um pouquinho sobre as resenhas críticas, mas hoje sobre que tipo de resenha nós vamos ver? Resenhas de jogos.
Porque as resenhas elas não são necessariamente feitas somente de filmes, livros, enfim, elas podem ser feitas sobre jogos também, tá? Sobre alguns objetos, sobre alguns utensílios. Eu posso fazer uma crítica falando sobre um utensílio de cozinha, sobre um equipamento, tá? Então, hoje, o que nós vamos ver? A resenha crítica sobre jogos. No livro de vocês tem um exemplo de um jogo eletrônico, mas pode ser sobre qualquer tipo de jogo. Pode ser um jogo de tabuleiro, um jogo que se joga com o corpo, né? Uma atividade física, uma brincadeira. E aí nós vamos observar e analisar essa resenha. Se vocês olharem na página 32 do livro de vocês, vocês vão verificar lá que tem a resenha crítica sobre o jogo, Hay Day. Esse jogo Hay Day, ele fala, é um jogo de fazendinha, onde você tem lá que cultivar e cuidar da sua fazenda, colher, plantar. Então, o título do jogo é Hay Day, liberte o fazendeiro que existe em você, que há em você. Quem desenvolveu esse jogo tem lá o nome, desenvolvedor. Quem criou o jogo foi Supercell, né? Ele é compatível com que tipo de aparelhos? Então, ele é compatível com tablets e smartphones. Qual é a categoria dele? Jogos de simulação. Qual é o valor? Como vocês sabem, nessas lojas de aplicativos para smartphones, tablets, existem alguns aplicativos que eles são pagos. Alguns do valor bem baixinho e outros dos valores mais altos. No caso desse jogo, ele é gratuito, é um jogo grátis, tá? E aí tá dizendo lá por onde você pode encontrar esse jogo. Baixe diretamente em seu tablet e seu smartphone. E aí vem seguido dela, que nós não vamos ler agora, nós vamos ler na aula online, vem lá toda a opinião do autor sobre o jogo. Vocês podem verificar que algumas palavrinhas o autor coloca em destaque, elas estão em destaque, como aflorar, interface, desestressar, nostalgia. Essas palavrinhas, elas estão o significado delas aqui. Então, o que vocês vão fazer? Leiam um glossário para que vocês se apropriem do significado dessas palavras, para que vocês possam entender depois a leitura do texto. Se vocês analisarem esse texto, vocês vão verificar que o autor, a pessoa que está realizando essa crítica, que está escrevendo, ela usa de alguns termos técnicos. Ele sabe o que diz, ele tem propriedade do que diz. Eu não posso vir aqui e fazer uma resenha crítica para vocês, por exemplo, de um equipamento de engenharia eletrônica. Eu não sou engenheira eletrônica, eu não tenho conhecimentos técnicos desse produto. Eu não vou saber se ele atende às necessidades ou não para o que ele foi criado. Então, quando a gente vai fazer uma resenha, principalmente resenhas de objetos, de utensílios, nós temos que ter propriedade daquilo que nós estamos falando, tá? Então, esse autor, essa pessoa que fez essa crítica, ele tem propriedade porque ele deve ser conhecedor, Tudo indica que ele é conhecedor de jogos eletrônicos. Então, ele escreveu aqui, é um jogo para tablets que tenta aflorar no jogador um instinto de fazendeiro. Outra parte que ele colocou, também utilizando alguns termos técnicos, com uma interface muito caprichada. Os adultos irão se desestressar e sentir a nostalgia. Então, são alguns termos técnicos que eles utilizam para criar essa resenha. Na aula de amanhã, nós vamos conversar um pouquinho mais. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês sobre a resenha crítica e também sobre o cartoon. E nós vamos realizar alguns exercícios. Esses exercícios, só para ficar bem claro para vocês, não são para realizar agora, eles não são para hoje, eles são só para amanhã na aula online, tá bom? Não se esqueçam disso. E agora vai aqui o meu recadinho, A nossa brincadeira, a nossa pegadinha lá, o nosso segredinho do nosso livro, do nosso vídeo, na verdade. Todos vocês que assistiram o vídeo até o final, aí não vale contar para os colegas de vocês, porque aí a gente vai saber quem assistiu até o final ou não. Amanhã, vocês vão providenciar algo amarelo. Pode ser uma camiseta amarela, um lápis amarelo, um copo amarelo, uma fita no cabelo amarela,
sei lá, algo amarelo amanhã. Se não tiver nada amarelo, pega lá o lápis de cor amarelo, fica segurando o lápis assim. E no início da aula, todo mundo que assistiu ao vídeo, nada de contar para os colegas, certo? Vai estar com algo amarelo. Combinado? Então eu quero só ver se você assistiu até o finzinho esse vídeo mesmo, tá bom? Então, ó, não se esqueçam nada de realizar os exercícios, hein? Amanhã nós temos um encontro marcado às 8 horas da manhã com a nossa aula de português, tá? Um beijão para vocês e até lá!